já começar primeiramente, né, a partir fora do Pai, Jesus, Espírito Santo, eu sou apenas pó. Também sei desse oceano de graça, a testemunha é diferente, mas não tão melhor ou pior, amém? Então toda a glória e tudo que aconteceu hoje à noite é aquele do Senhor Jesus, amém? E antes de eu começar a falar sobre algo que eu senti o Espírito Santo me falando, eu já quero estabelecer uma coisa, porque é a fidelidade do Senhor Jesus. Então eu sei que terão muitas curas hoje aqui, para a glória do Senhor Jesus. Quem estava aqui ano passado, põe a mão para cima na conferência do ano passado. Tem alguém aqui que tem algum testemunho de cura do ano passado? Põe a mão para cima. Não? Só veio os saudáveis. Os outros foram curados e não voltaram. Glória a Jesus. Mas como eu falei no passado, eu vou falar agora, porque depois o Jason também vai pregar. Né? Existe cura física, cura emocional, libertação. E nós acreditamos que tudo isso anda de mãos dadas até com a santificação. Que muitas vezes é difícil você não conseguir ser santo como Ele é santo por causa de algum problema nessas áreas. Amém? Então, o que eu vou falar agora é mais focado para a cura física, né? Para a gente medir o que o Senhor está fazendo, o Espírito Santo. O que o meu mentor, o Dr. Randy Clark, faz, ele usa uma escala como se fosse de fisioterapia, né? Você vai na fisioterapia, você tem um problema, aí eles te perguntam, né? Se você não tem nenhuma dor, seria dor nível 0, e nível 10 seria: me leva para o hospital, me dá morfina que está assim, horrível. Entendendo disso, pessoal? Então o que eu quero fazer agora é, se você está com algum problema físico, por favor se levante. Qualquer coisa que você tenha, problema físico, dor física, por favor se levante. Igual o Thiago falou, pessoal, aqui nessa igreja você é amado, é um lugar seguro. Tá? Tudo que a gente faz é para glorificar Jesus. Se a gente ficar naquela mentalidade, mas não quero aparecer, é mentira do diabo querendo que você não glorifique Jesus. Não tem nada a ver com você querendo aparecer. Amém? Tem mais alguém? Então, as pessoas que ficaram de pé, me façam um favor agora. Eu quero que você cheque o seu corpo. Meu problema, eu estou com dor no pescoço. Então você vai, faz coisas que você não consegue fazer, que eu quero que você, português, dá uma medida no nível de dor. Então seu ombro, mexe, faz algo assim, porque eu quero que você estabeleça quanta dor você tem agora, antes da oração. E depois nós vamos orar e ver o que Jesus fazer. Tá? Então checa seu corpo, se ajoelha, move o joelho, dá uma baixada, sabe, coluna, tá? E eu até falo que muitas vezes o romper da cura é quando você está testando depois, por quê? Porque mostra a fé. Quando Jesus disse, levanta e anda, você acha que o cara foi de braço cruzado? Você acha que ele tentou mover só o negão, ou você acha que ele tentou levantar e andar? Jesus disse que era melhor que ele fosse para o Espírito Santo vir. A cura é uma prova de amor. Muito do que Jesus fez era ficar curando os enfermos, porque demonstra o amor de Deus. O maior amor, a prova foi a cruz. Né? Quando Deus apareceu para Moisés a primeira vez, ele disse: eu sou quem eu sou. Por quê? Porque nós não vamos compreender a grandeza de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus Pai é tão grandioso que o universo cabe dentro de uma polegada dele. Então Deus não ia perder tempo que estava se explicando quem Ele é. Mas o que aconteceu? Na segunda vez que Deus se manifestou, falando quem Ele era em Êxodos, Ele disse: eu sou o Deus que te cura. Cura é muito importante para o Senhor. E nós não podemos ser uma igreja que não move nesse dom, porque senão Jesus é um mentiroso, porque Ele disse: é melhor que eu me vá para o Espírito Santo. Vem, para que estejam mais cristãos, são, né, a palavra da origem é como se fossem pequenos Jesus. Amém?
Então já checaram o seu corpo, todo mundo chegou ao seu corpo? Aí me faz um favor, para a musiquinha do teclado, porque no nosso ministério nós não somos, não tem hipergraça, hiperemocionalismo, porque tem que ter a musiquinha, porque tem que gritar, porque tem isso, porque tem aquilo. A nossa mente é 1 Coríntios 2, que Deus é poder. Não vou ficar falando aqui de teologia e sabedoria de homem, foi o que Paulo falou. E tudo que a gente faz aqui é porque é para os santos fazer lá fora, porque a igreja é uma família e uma base militar. Em Efésios você vem para ser equipado pelos ofícios, para vocês expandirem o reino e mudar o mundo. Estão me entendendo, pessoal? Feche seu olho, põe seu olho em Jesus. Não é uma fórmula, mas eu gosto de fazer isso porque o foco é nele, né, no palestrante. Tá? Obrigado, Pai Jesus, Espírito Santo. Senhor, corporativamente, nós arrependemos por qualquer incredulidade, por qualquer espírito de religião, teologias de homens, Senhor. Estamos aqui nos arrependendo, Senhor. E Pai, no nome de Jesus, você libere a sua graça de cura nesse lugar, Senhor. Eu comando que os corpos deles sejam curados por causa do que você fez na cruz, Senhor, porque era para a sua glória. No nome de Jesus. E Pai, comissione anjos, guerreiros, para nos ajudar nessa batalha, nesse território espiritual que você tanto ama. E nós declaramos que é seu. No nome de Jesus. Amém. Me faz um favor agora. Checa na fé. Porque tem até testemunho de pessoas, às vezes, moveram por 10 minutos o braço, vai ter um romper. Então checa seu braço, seu joelho, abaixa, faz o que tiver que fazer, move o pescoço, move assim, ergue a mão. Por favor, checa, tá? E se você agora tiver pelo menos 80% melhor, 80%, por quê? Às vezes as pessoas são curadas 100%, sim. Mas até Jesus, uma vez, ele teve que orar mais que uma vez por uma pessoa. Ele orou por um cego, perguntou: o que você vê? E a pessoa disse: eu vejo como árvores andando. O que Jesus fez? Ele orou de novo. Tá? Então, às vezes, a cura já é 100%. Por que a gente falou 80%? Porque é algo bem substancial e ajuda a elevar a fé do lugar. Amém? Então, se você já testou, se agora está 80% melhor, põe a sua mão assim, para a gente ver, glória a Deus, 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 glória a Deus. Obrigado, Senhor, toda a glória é sua. Por que eu até pedi para a música parar? Porque a gente estava conversando até antes com o pastor aqui, pessoal. Vocês podem se sentar, tá, pessoal? E vocês se preparem hoje à noite. Esses caras que eles são doidos, se deixar eles vão ficar orando por todo mundo, por todo tipo de coisa até 2 horas da manhã. E me falaram que não tem hora para acabar. Amém? Aí aqueles que ficam cansados, com sono, tem compromisso, não vai ofender ninguém ir embora também. Já vamos estabelecer isso, tá? Amém? O que eu estava falando? Vamos lá, Senhor, me ajude. Porque um evangelho é para ser pregado na rua. Por que Pentecoste? Para estabelecer a igreja. Mas o que era? Salvação de alma. Nós passamos esse negócio de muito teologia de homem. Esquecemos do básico, pessoal. O básico é que nós somos soldados de Deus. Vamos expandindo o reino dele. Salvamos almas o máximo possível até que Jesus volte para terminar o trabalho. E aí tem a igreja que eu falei, a família e uma base militar. Então sim, tem que ter discipulado, tem que ter. Eu acho que todos os ofícios são importantes. Às vezes o pessoal,
Como é que é? Apóstolo, aí olha para o pastor assim. Graças a Deus, que até hoje eu não recebi uma palavra e um chamado de pastor. E para mim, nosso pastor é um negócio muito difícil. Senhor amado, você sabe que Deus nos chama de ovelha. Quem é que conhece um animal ovelha, que sabe de ovelha? Fala uma coisa. Ovelha é o animal mais desobediente, mais difícil de se comunicar. Então, ser pastor é fácil? Não. Então, todos são importantes. Se não fosse importante, Deus não tinha criado, amém? Porque às vezes o pessoal fica, o apóstolo, o profeta, o pastor. Não, são todos importantes. Nós somos todos um corpo, união. Né? Pelo meu entendimento, acho que o Rio Grande do Sul tem um problema muito grande, o Uruguai também, na desunião. Qual que seria o ataque mais básico do inimigo? Você não tem que ser um cientista da NASA para saber. Como que eu vou atacar essa igreja que começou agora? Desunião. Por quê? João 17, a oração mais longa de Jesus, pela união. Salmo 133, o poder da união era igual o óleo que ungiu a barba de Arão. Então tem muitas passagens que falam sobre a união. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Só porque você é o dedão do pé e ele é o ombro, você não vai gostar dele? Glória a Deus que temos dedões de pé e temos ombros. Todos são importantes. Corta fora seu ombro, corta fora o dedão do pé. Vai fazer falta? Às vezes isso não é só com pessoas, às vezes isso pode ser com denominações. Eu quero unção, poder na minha vida. Aí eu pergunto, desculpa, põe a musiquinha aí que eu gosto. Eu gosto da musiquinha, tá, pessoal? Você quer fazer um ponto? Pode pôr. Quais são os dois mandamentos principais? Amar a Deus e amar ao próximo. Aí muitas vezes as pessoas não entendem porque não está recebendo mais, não está movendo mais. E aí começa a focar em sacrifício. Na minha opinião, que não é teologia, é minha opinião. Se eu fosse listar a ordem de prioridade, eu colocaria assim: amar a Deus. Claro, né? Tem você, é Deus, família e ministério. Tá? Já vamos estabelecer isso. Mas aí, amar a Deus, amar uns aos outros. O que viria depois para mim? Para mim viria obediência, fé, porque obediência e fé mostram que você confia em Deus. E depois sacrifício. Tanto que até Jesus falou para os fariseus: eu prefiro a sua misericórdia do que os seus sacrifícios. Então para para pensar, aonde misericórdia encaixa? Amor. Aí eu pergunto para você: fica aí se matando de jejuar, fica aí se matando não sei do que. Aí eu pergunto: como você está amando o seu irmão, o seu próximo? Então a gente tem que recalibrar as nossas prioridades. Se Deus mandar jejuar, jejua, tá? E se Deus mandar não sei o que, sacrifício também. A vida cristã é como eles falam, um cálice de alegria e sacrifício. Se é só alegria, tem algo errado. Se é só sacrifício, tem algo errado. É para ser os dois, amém? Mas eu estava sentado ali e fiz um negócio que eu nunca faço, tá? Vou falar a verdade, assim, antes de pregar. Quando eu era cristão novo, eu fazia muitos negócios assim: Jesus me dá um verso, abria a Bíblia assim e ia, sabe? Porque na verdade nem pedia, só abria a Bíblia. Mas eu sentei ali, senti um negócio assim, e eu orei, o Espírito Santo guia o meu dedo. Aí onde que eu abri, eu achei assim, uau! E eu abri em Atos 17, quando Paulo estava em Atenas. Aí no verso 16, fala: enquanto Paulo estava em Atenas, ele ficou profundamente indignado ao ver que as cidades estavam cheias de ídolos. Para mim isso aqui é o Rio Grande do Sul. Quando eu cheguei, o que eu já vi de loja de
como é que comprar coisa de umbanda, comprar não sei o que, casa com estátua de ídolo, não sei o que, é assim. Eu viajei até bastante no Brasil já, e eu nunca vi algo assim, tá, pessoal? Mas aí, qual que é o outro verso dessa aqui que me puxou a atenção? Eu continuei lendo. E aí chega uma parte que é no verso 21 que fala que as pessoas de Atena e os estrangeiros que eram os residentes, eles não se preocupavam com outra coisa a não ser de ficar falando dali de filosofia e novidades. Aí o que significa isso? Pessoal que só fica de conversa e não faz nada. Aí eu pergunto, de quem é a culpa que o Rio Grande do Sul está assim? Nossa, inclui eu, né? Estou no corpo, né? Tudo que eu falo para vocês, ó, é bumerangue. Quem que vai mudar isso daqui? Deus pode fazer tudo em soberania? Sim. Mas depois que Jesus morreu, nós inauguramos a era do Espírito Santo. Agora a bola está na nossa mão. Quem que vai mudar esse estado? Vamos ficar igual os caras de Atena? Ficar só falando mal, ficar sem fazer nada? Nós todos temos que prestar conta sobre isso. Todos. Amém? E num lugar que tem tantas trevas, eu acho que era para ter muitos brasileiros movendo muito poder de Deus, muito famoso no Brasil, do Rio Grande do Sul. Porque a palavra de Deus diz que maior as trevas, maior a luz. E aqui é um lugar de trevas. Então o que eu acho que está faltando é pessoas com mais fé, mais crença, realmente acreditar nisso e começar a arriscar mais. Estava falando com o pastor mais cedo aqui. A primeira vez que eu fui pregar numa conferência de verdade foi na igreja do Jason, lá nos Estados Unidos. Eu tinha já ministrado umas 3 vezes, mas foi a primeira vez que tinha mais gente, era uma conferência. Sabe que Deus pediu para mim fazer? Eu disse, não, primeiro que as outras 3, 4 vezes que eu preguei antes, eu passava uma semana me preparando para o meu sermão lindinho, lá no computador, me matando. No final do louvor, Deus falava, nossa, legal esse sermão que você fez, né? Mas fecha esse computador, você não vai levar nada. Aí eu até parei de fazer isso, porque toda vez era a mesma coisa. Aí eu fui pregar na igreja dele, sabe o que Deus pediu para mim fazer? Você vai abrir a conferência, eu só estava abrindo a conferência, igual o pastor Tiago fez aqui, não era a minha vez. E você vai perguntar quem são os cristãos mais novos que estão na congregação. Você vai chamar eles na frente, você vai encontrar alguém que está com problema físico, você vai pedir para eles orar por aquelas pessoas e eu vou curar aquela pessoa. Pessoal, a primeira vez que eu estou pregando. Um problema grande que a gente tem é o orgulho, né? Que diz que o maior anjo caiu por causa de orgulho. Então eu acho que a maior luta da humanidade é orgulho. E orgulho tem camadas, por exemplo, controle está dentro de orgulho. Paulo não diz, se eu quisesse agradar os homens, eu não seria cristão. E aí, se eu fizesse além nada acontecesse, e aí? Para para pensar. Mas eu prefiro que não fazer nada e ser um todo do inimigo. Estão entendendo, pessoal? A luz e o poder estão disponíveis para todos vocês aqui, ó. Você não sabe se uma pessoa que você mudar a vida na rua pode ser o novo, sei lá, Billy Graham brasileiro, que vai fazer um impacto gigante, ou até você pode ser o próximo. O que você está fazendo com o que você já tem na mão? Como você está multiplicando isso? Deus é o Deus da multiplicação. Porque muitas vezes o pessoal acha que só vai ficar em casa só orando, que um dia daquele negócio Deus pode fazer isso? Claro que pode, né? Olha a vida do Saulo, Paulo. Então tudo que eu falo, pessoal, nunca é fórmula e tem sempre um outro lado, porque eu realmente creio que Deus faz o que quer, como Ele quer, quando Ele quiser, no momento de soberania dele. Amém? Mas Ele quer multiplicadores do reino. A parábola diz, Ele tira do um e deu
Para os de 5 ou de 10? Ele deu para o de 10, que, se isso aqui na rua acontece, o povo surta, né? Cadê a igualdade? A única igualdade, você como cristão, é que Deus ama uns aos outros iguais. O resto ele quer saber quem que vai multiplicar o meu reino. Precisamos algo mais do que o amor de Deus? Você já tem tudo que você precisa. Agora está faltando para se importar mais com você, porque quando você dá a sua vida a Jesus, a vida não é mais sua, e que é Cristo em você, a esperança da glória. Eu sou, estilo pastor Tiago, que totalmente desqualificado. Deus me chama para o ministério. Eu era cristão fazia 1 ano. Falou, vai no tempo integral de ministério. Todo mundo achou que eu era um louco. Eu ia ser o novo presidente de uma companhia nos Estados Unidos. Tinha ralado por 6 anos e meio. Faltava 1 ano para mim ser o CEO, o presidente. Mas eu sabia que era Deus. E eu estava 100% dentro, não 99%. E 99% obediência é 100% desobediência. Então, qual área da sua vida você não está obedecendo a Deus? Talvez por isso você não está tendo um romper maior. E foi horrível a minha transição. Perdi mais de $1 milhão na minha transição, tirando dólares ainda, não reais. Perdi mais de $1 milhão. Não tinha nada alinhado. Eu tinha 100 mil salvo na minha conta de banco. Perdi o financeiro que eu ia ter por eu ser um presidente. Perdi um carrão top que eu tinha, que era da companhia, com gasolina paga, enfim, perdi tudo isso. Nada alinhado, nada. Quando eu tentei falar com a minha esposa, ela achava que eu era um doido. Ela falou assim, talvez em 10 anos, mas não agora. Aí se acontecer isso com vocês, pessoal, você vai ter aquela oração forte, que assim, Deus, pelo amor de Deus, se isso é realmente você vai ter que falar para ela. Ou vai ter que falar para ele. Foi o que eu comecei a fazer. E demorou 1 mês e meio, ela chegou em mim, nossa, é realmente Deus. Porque quando é Deus, a obrigação dele é comunicar o desejo dele. Minhas ovelhas escutam a minha voz, tá? Não diz assim, minhas ovelhas escutam a minha voz quando jejum por 40 dias. Não diz, minhas ovelhas escutam a minha voz quando ora por 10 horas. Nós somos feitos para escutar a voz de Deus. Tem vezes que Deus se distancia? Sim, porque é bíblico para te testar, lembra? O outro lado do negócio. Mas o que você planta, você colhe. Se você planta essas limitações de você, o que você acha que vai colher? E desse nada, dessa perda total, foi um milagre. Não vou gastar meu tempo aqui, que eu quero deixar o Jason pregar. E o Dr. Randy Clark, do Ministério da Global Awakening, faz 26 anos que vem no Brasil, me convidou para um discipulado direto com ele. E hoje eu sou parte desse ministério também no Brasil, que quando eu estava aqui ano passado eu não era. Tanto que tem 5 pastores aqui que fazem parte da universidade que nós abrimos no Brasil. E aí o que aconteceu? Eu lembro que eu comecei com aqueles 100 mil, comecei a ser uma sombra dele. E não tinha, mas o dinheiro não estava entrando. Só torrando. Quando eu tinha uns 15 mil ali, né, eu tenho uma esposa, uma filha de 3 anos, que sustentar. Quando eu estava com 15 mil sobrando, o que Deus fez? Eu estava numa cafeteria, conversando com um estranho, e muitas vezes quando Deus quer curar as pessoas, o Jason vai falar disso, chama palavra de conhecimento. Para mim, quando eu recebo ela, eu sinto dores no meu corpo que não são minhas. E eu senti uma dor muito forte no meu estômago. Isso foi lá nos Estados Unidos. Aí eu até interrompi o cara e perguntei para ele, você está com muito problema no seu estômago ou algo acontecendo? Porque foi muito forte. Naquela escala de dor foi tipo 9 e 10, sabe? Que você dá até aquela... Aí o cara olhou assim para mim e falou, não, mas eu sei quem é. Aí ele saiu correndo e trouxe um cara
O cara sentou na minha frente, falou assim: meu nome é Bill e eu tenho câncer de estômago nível 4, não sei como você fala. Só isso que ele falou. Eu vou falar a verdade, eu não tinha uma super fé naquele momento, eu estava na cafeteria ali conversando, né? Mas vamos orar. Oramos, ele foi no médico, depois de uma semana, Deus curou ele 100%. Glória a Jesus, amém? O que acontece aí? O que acontece? Recebe uma ligação: cara, quero semear a sua vida por causa disso. Recebemos um cheque. Qual o valor? $100.000. Estão entendendo? Seu pior inimigo é você. Porque o inimigo, ele tem poder de colocar pensamento na sua mente, ele não tem poder de ver o que você está pensando. Aí, o que você está escolhendo? Né? Em Provérbios fala: o poder da língua é vida ou é morte. Eu te pergunto mais profundamente na sua cabeça: você está escolhendo vida ou morte? Você só está concordando com as coisas daqui ou está concordando com outras coisas? Por exemplo, medo. Medo não é bíblico, hein, do cristão. Deus não te deu um espírito de medo, deu de poder, amor e moderação. Não significa: ai, eu estou sentindo medo, que é ruim. Medo é um negócio que é um espírito que te ataca, mas o seu milagre está no próximo passo depois. Né? Que a coragem não é a falta de medo, a coragem é você continuar mesmo com medo. Então, quais são as áreas da sua vida, os seus pensamentos, as suas crenças? Porque maturidade não é quantos anos você é cristão. Maturidade é o quanto você é como Jesus e o quanto você crê nisso. Tem diferença de saber isso e crer nisso. Já falei que o problema é que tem muita gente que sabe de teologia. E os frutos da vida? E as crenças? Como você se comporta em certas situações? Amém? Então eu acho que Deus vai, hoje aqui, vai dar uma recalchutagem total. Pessoas vão sair limpas, com óleo fresco, cheia de poder. Qual que é um dos sinais do poder de Deus? Coragem e ousadia, que o pastor Tiago está fazendo. Né? Pedro, antes do Espírito Santo, negou Jesus 3 vezes, todo mundo lá com medo, se trancado. O Espírito Santo vem, o que acontece? O mesmo Pedro sai lá no meio de todo mundo, não está nem aí, prega o Evangelho, 3.000 pessoas dão a vida a Jesus. Aonde você está? Curiosidade: quantas pessoas que estão aqui, você, e nada contra se você não está ainda assim, mas você tem confiança que você move em um dom do Espírito Santo. Pode ser profecia, cura, libertação. Põe a mão para cima para mim ver. Se você é confiante que você move em um dom do Espírito Santo. É até bastante, pessoal. Eu já fui para países, lugares que às vezes é zero. É tipo, você vai numa igreja pentecostal e aí é zero. Como isso? É pentecostal sem Pentecoste? Não faz sentido. Mas é tudo aqui, Eu acho que assim, a única coisa que é o diferencial do meu testemunho, eu realmente creio isso aqui. Se você crer, você anda. O meu mentor, ele ensina que a palavra fé, ela é soletrada R-I-S-C-O, risco. Se você crer, você arrisca. Se você crer, você não faz. Se você não crer, você não faz. Amém? Então, o que eu vou fazer agora? Eu quero fazer algumas orações corporativas. Aí eu vou passar por Jason, deixar ele fluir no Espírito Santo. Que a galera toda aqui move nos dons do Espírito Santo, move nos dons de cura também. Jason tem uns milagres incríveis na igreja dele, libertação de poder, profecia, e vai orar para todos os pastores, vai orar para todos os não pastores. Como eu falei, vai ser muito poderoso. Mas do mesmo jeito que João Batista abriu o caminho para Jesus, eu quero ver que ser um João Batista agora aqui para o Jason.
né, que há uma ordem divina nas coisas, né, que Mateus 4,17 fala que quando Jesus começou a ministrar, ele falava: se arrependam, que o reino de Deus, né, está vindo. Aí no versículo 23 fala que ele começou a curar os enfermos. Ordem, né? Em Mateus 21, versículo 12 ao 14, é quando Jesus vem ao templo. E ele vem muito bravo, com chicote, virando todas as mesas. E às vezes o pessoal só presta atenção nisso. Aí eles não lê o verso 14 que fala: e aí ele começou a curar os cegos, os surdos. Então ele limpou o templo e aí começou a curar. Vocês hoje são o templo do Espírito Santo. Muitas vezes a cura não está acontecendo, romper, unção e tal, porque tem que dar uma limpada geral. Então eu quero que vocês agora se levantem, por favor, e fechem seus olhos. E eu vou pedir para o Espírito Santo ir ministrando por vocês, tá? Então a primeira coisa que eu quero que você feche seus olhos Não, a Bíblia diz que tem 3 tipos de pecado. A palavra pecado vem do hebreu, que significa você perdeu o alvo. Não é algo grave, é um tropeço, tá? Aí depois o nível 2 é transgressões, o nível 3 é iniquidades. Iniquidades, assim, caráter virou maligno, tá? Então feche seus olhos agora. Espírito Santo, por favor, mostrem para eles aqui, Senhor, se eles têm que se arrepender de qualquer tipo de pecado. E isso aí é um momento de intimidade de você com o Senhor. Ninguém vai pôr a mão nada. Não precisa falar de voz alta em que Deus quer esse relacionamento com vocês. Então entre você e Deus. Próxima coisa que depois eu vou querer que vocês façam é perdão. Mateus 6, 14 e 15. Se você perdoa, você é perdoado. Se você não perdoa, não é perdoado. Mateus 18, lá pelo 34 e 38. O Senhor perdoou alguém de muitas coisas, não perdoou, mas aquele servo não perdoou outra pessoa de algo pequeno. O que aconteceu? O Senhor descobriu, pegou o servo e jogou para os atormentadores. Se a nossa batalha não é contra carne e pessoas, quem são os atormentadores? Quando você não perdoa, você abre a porta para o inimigo te atacar. E muitas vezes é por isso que o seu anjo da guarda não consegue te proteger, porque você está dando direitos legais pelas suas escolhas ao inimigo. Então o Espírito Santo mostra a eles se eles têm que perdoar alguém. Pode ser uma pessoa, várias pessoas. Você não perdoa porque o que eles fizeram está ok. Você perdoa porque você ama Jesus. Em Lucas, antes de Jesus morrer, perdoa meus pais, eles não sabem o que fazem. Jesus disse: você me ama, você obedece. Ser cristão, você tem que sempre perdoar. Então perdoa essa pessoa. Você pode fazer uma oração simples. Repete comigo: Senhor Jesus, obrigado pelo seu amor. Eu escolho perdoar essas pessoas porque eu te amo. Eu coloco elas na sua mão, meu justo juiz. Eu quebro qualquer direito de vingança, raiva, ódio, e eu abençoo essas pessoas. Obrigado, Senhor. Outra coisa também, para renunciar, por favor, renuncie. Se você sofre com coisas que são contrárias dos reinos de Deus, medo, né? Você não tem um espírito de medo, agora começa a renunciar espírito de medo. Depressão é o contrário de alegria. O que é o reino do céu? Alegria, paz, justiça. É muito fácil saber em qual conexão você está, mundo ou céu. Está com alegria? Está com paz? Né? Então, renuncie qualquer crença falsa, que não é da Bíblia agora.
renuncie a qualquer prática que teve com oculto, astrologia, horoscópio, médio, outra religião, tipo assim, como é que é? Eu sou cristão, mas aí você usa aquelas pulseirinhas, que é daqueles olhos grego, qualquer tipo de coisa assim, renuncia. Graças a Deus, a misericórdia de Deus, que quando você se arrepende uma vez, já é perdoado, renuncia uma vez, já vale. Tem pessoas que eles fizeram algo tão ruim, que às vezes ele não consegue crer que Deus perdoa em um arrependimento. Aí a pessoa fica pedindo perdão por aquilo assim, quase para sempre, sabe? Perdoe você mesmo, Espírito Santo falando aqui, ó. Se você tem que se perdoar, às vezes a pessoa é boa de perdoar os outros, mas não se perdoa. Por favor, agora, se perdoe se você precisa. Tem pessoas que você tem graça até com os outros, mas você não tem graça nenhuma com você. Tire essa justiça humana que você tenta jogar em você, que não é de Deus, porque você está anulando o que o sangue de Jesus fez por você. Jesus não é mentiroso, o sangue dele é digno. Obrigado, Senhor. Então, Pai, no nome de Jesus, com a espada do Espírito Santo de Jesus, eu quebro agora qualquer gancho espiritual do inimigo tentando atacar essas pessoas. Eu amarro qualquer força das trevas que possa estar aqui. Eu quebro o poder e eu comando que saiam em nome de Jesus. E eu libero a paz nesse lugar. Dê um banho espiritual neles, Senhor, com águas vivas, com o sangue de Jesus. Que eles estejam preparados para receber o mais de Deus, que ainda está por vir essa noite. É muitos testemunhos, pessoal. A igreja do Jason era uma que não via o poder de Deus pelos dons do Espírito Santo. Tinham encontros no louvor, na presença, mas não havia curas, não havia profecia, não havia libertação. Basicamente, os santos não estavam movendo no poder, e Deus deu esse romper neles, e Deus continua fazendo isso. Então tem expectativa muito alta que muitos de vocês serão marcados para sempre hoje à noite, e vocês vão ser ativados, e vocês vão ser soldados de verdade do Senhor do Exército, e vocês vão mudar. Cada um tem uma missão. Às vezes a sua missão é a sua casa só, naquele momento. Pode virar a sua rua, que pode virar seu bairro, que pode virar uma região, que pode virar um estado, que pode virar uma nação, que pode virar nações. Não desconsidere os pequenos começos. Porque quando Moisés era um bebezinho naquela cesta ali no rio, ninguém pensou nada daquele pequeno começo. E depois, o que aconteceu? Você não sabe em qual fase você está da sua vida agora. Façam tudo com amor.